pessoal, nessa aula de hoje a gente vai fazer uma retomada aí sobre o conteúdo de biotecnologia atrelado à bioética. Lá no Eclés eu disponibilizei para vocês um recorte que eu fiz de uma monografia bem interessante que fala sobre a ética da biotecnologia moderna. Então, quando a gente fala aí da bioética, é importante a gente ter bem claro que ela não está falando propriamente dito de proibições ou de limites, muito pelo contrário. A bioética ela surge da necessidade da gente tentar regulamentar até que ponto as pesquisas científicas podem ser feitas, digamos assim, e também para que a gente possa ter um limite e respeitando, acima de tudo, todas as formas de vida existentes, tá? Então a gente tem lá uma breve introdução. Quando a gente fala aí sobre bioética, sobre biotecnologia, como a gente já veio trabalhando nas aulas passadas, a gente viu que ela não surgiu simplesmente do nada, ela tem suas raízes, tem suas discussões que são realizadas até hoje. Então, como eu falei para vocês, ela não vem necessariamente de proibições. Pelo contrário, quando a gente fala de bioética, nós estamos falando aí de um respeito a todo tipo de pluralismo de vida, de ideias também. Então a gente precisa entender que é preciso a gente fazer pesquisa? Sim, é claro, é preciso a gente avançar, é interessante a gente fazer o uso da tecnologia, mas que a gente saiba que essas decisões não podem estar invadindo a liberdade ou muito menos o direito de outros indivíduos e outras sociedades. Então a bioética ela vem exatamente para tentar libertar alguns conceitos aí. E historicamente, quando a gente fala sobre bioética, ela vem de um compromisso bem antigo. Não é de hoje que ela é realizada, mas é claro que hoje ela já está bem estruturada. E hoje a gente tem a bioética enraizada até mesmo em questionários acadêmicos, até em uma entrevista. Se vocês forem realizar entrevista dentro de uma universidade, geralmente hoje vai passar por esse comitê de ética para que possa ser feita uma análise processual das duas áreas de interesse, das áreas de conflito. É preciso que a gente envolva a ética nos seus mínimos detalhes e pensar também que ela tem que ter os seus determinados limites. A biotecnologia ela também entra aí, além de ter a questão da bioética, também tem a questão do controle social, tá? Porque querendo ou não, para algumas pessoas, no momento histórico pelo qual a humanidade ela vem passando, existe alguns perigos quando a gente fala do melhoramento genético das plantas, tá? Quando a gente fala de sucumbir à sociedade, à natureza, quando não houver também nenhuma mediação científica e isso pode acabar anulando alguns conflitos sociais. Ou seja, as coisas que a gente deve evitar a todo custo, elas devem ser determinadas por outras que devem ser preservadas a todo custo, ou seja, que a gente deve preservar a todo custo as formas de vida. Quando a gente fala ainda de biotecnologia e bioética, uma das principais discussões seria aí o uso dos transgênicos, tá? Que isso começou há muito tempo, lá nos anos 30. Começou aí a ideia de que a América Latina e o Brasil podiam ser a terra do futuro, só que, é claro, algumas coisas foram começando a entrar em decadência, foram começando a entrar em falta. Então, de que forma que eu poderia sugerir ou poderia fazer com que essas espécies continuassem existindo? Então, para isso que vem aí o uso dos transgênicos, tá? Sendo que o Brasil, ele é o segundo maior produtor de plantas geneticamente modificadas, atrás apenas dos Estados Unidos, e onde vem aí o plantio de soja, de milho e de algodão, tá? Só que a gente tem que ter claro que apesar de ter esse domínio do cultivo de soja na produção de transgênicos no Brasil, o crescimento de lavouras geneticamente modificadas lá em 2009 ainda foi liderada pelo milho. E hoje, quando a gente fala dessa questão de biotecnologia, bioética, a gente tem uma legislação protetora, tá? Tem uma legislação, na verdade, bem abundante. E quando a gente fala também desse assunto, tem uma lei muito importante que é a Lei 11.105 de março de 2005, que ela assegura
Até onde pode ir a implantação de modificações genéticas, onde vai entrar a lei de biossegurança, tá? E é claro que quando a gente fala desses temas, ainda entram muitas polêmicas, muitas discussões, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente aí? Que é preciso respeitar todas as formas de vida e que, apesar da tecnologia ser tão importante para a manutenção ou para o melhoramento de vida, ela não pode ser feita a qualquer custo, tá? Então é isso, foi só para a gente relembrar mesmo uma parte do conteúdo. E agora vamos aí à interpretação de algumas questões. Se vocês tiverem dúvidas em algumas, vocês podem estar me procurando. Até a próxima!